Alô, alô, YouTube! Já falamos aqui sobre islamismo e eu prometi continuar essa série sobre religiões e falar sobre outras. Então hoje vamos para um outro país que eu gosto bastante, inclusive já até fizemos um vídeo sobre isso, e ver um pouco sobre uma das religiões mais antigas do mundo, que na verdade para alguns nem é considerado muito uma religião, o shintoísmo. Como é que uma pessoa pode ser considerada cristã e shintoísta ao mesmo tempo? Bora descobrir! Shintoísmo, ou Caminho dos Kami, é muito antigo. Originou lá no Japão em torno de 1000 a.C. E a religião continua forte até hoje. Porém, ele está mais integrado na cultura dos japoneses do que uma religião fixa, assim, onde você vai na igreja, paga dízimo e ouve uma palestra e tal. Tanto que uma pessoa que não tem uma religião ou que é de uma outra religião pode também fazer as coisas do shintoísmo. E uma pessoa shintoísta também não precisa acreditar nas crenças e nas deidades em todas as mitologias do shintoísmo. O negócio é que shintoísmo não é uma religião como a gente está acostumado. Você não vai lá e se batiza, se torna oficialmente um shintoísta e tem uma cerimônia e tal. Sim, tem um clero, meio que uma organização, mas também é diferente do que a gente está acostumado. Porque shintoísmo ele é mais voltado para prática e tradições. Como assim? Bem, vamos lá. Shintoísmo tem várias práticas que estão emendadas na cultura japonesa. Essas práticas são até mais antigas do que a própria palavra shintoísmo, que ela foi criada para distinguir do budismo, que chegou no Japão, lá por volta de 500 a.C., vindo da China, e se espalhou bem rápido. Então eles quiseram se diferenciar da religião que eles já tinham e criaram a palavra shintoísmo. No seu início, lá bem antigamente, o shintoísmo ele tinha muito a ver com o ciclo da colheita, especialmente do arroz. Então várias cerimônias eram feitas para pedir mais uma boa colheita. Cada vila ou comunidade ela tinha suas próprias tradições, rituais e até deidades. Mas com o tempo, imigração, cidades crescendo, tendo trocas, uma tradição foi ficando mais predominante, que é ligada à família real do Japão, a família imperial. Quando o budismo chegou lá no Japão, não acabou com o shintoísmo. As duas crenças, na verdade, elas coexistiram pacificamente. E muitas práticas do shintoísmo foram adaptações de práticas budistas. Para muitos japoneses, budismo e shintoísmo não são vistos como duas religiões diferentes e exclusivas, mas como duas interpretações da mesma realidade. E o principal motivo pelo shintoísmo ter sobrevivido todo esse tempo é por ser considerado mais como uma maneira de se viver, ao invés de um conjunto de crenças ou adoração de uma deidade central. Diferente de outras religiões que a gente está mais acostumado, o shintoísmo ele não tem um fundador conhecido e também não tem nenhum texto sagrado que as pessoas seguem. As deidades, elas vêm da natureza. A religião surgiu naturalmente das pessoas. É basicamente adoração à natureza. Tanto que muitos dos seus seguidores fazem devoção a pedras, árvores, o vento, a floresta, o sol, a montanha, etc. E essas coisas acabam se tornando as deidades. Essas deidades são chamadas de kami. Muitos traduzem essa palavra como Deus, deuses ou espíritos, mas não é todo mundo que concorda com as traduções, porque ele meio que significa tudo isso também, e outras coisas. Kami são entidades invisíveis ou energia da natureza que podem habitar qualquer coisa, especialmente coisas da natureza ou também objetos feitos por pessoas. Eles podem ouvir e responder orações. Também podem se zangar e castigar pessoas. Muitos falam que existem mais de 8 milhões de kamis diferentes. Mas isso é mais para dizer que existe um número infinito, porque um kami pode ser qualquer coisa que a gente vê no mundo, desde uma pedra a uma árvore na frente de sua casa, uma flor, um rio, uma montanha, assim também como forças por trás da natureza, como o vento, a chuva, inundação, morte, fertilidade. Muitos também consideram o kami como atributos que alguém tem, ao invés de algo ou alguma coisa em si. Tem até um kami que ele é um personagem de história fictícia, escrita há uns 1000 anos atrás. Pessoas também podem se tornar um kami, especialmente depois da morte. Mas é claro que eles têm kamis principais, principalmente aqueles ligados com a criação. No início tinha Izanami e Izanagi, e eles usaram uma lança para misturar o oceano. E aí quando tiraram, o sal que ficou acumulado na ponta caiu e formou as primeiras ilhas. Eles então povoaram a terra com outros kamis e fenômenos naturais. E tiveram 3 filhos, Amaterasu, a deusa do sol, Tsukuyomi, o deus da lua, e Susano, o deus da tempestade. Amaterasu é a deusa mais importante do Japão, e acredita-se que a família real, imperial lá, que existe até hoje, que aliás é a dinastia mais antiga do mundo, são descendentes diretos dessa deusa do sol. Por isso muitos até consideram a família real como um kami também. E por isso também
que a vertente ou os ritos principais do shintoísmo mais praticados pelo Japão estão ligados aos rituais e crenças da família real e à deusa Amaterasu. Kami é mais terreno e não são oniscientes. Também, como falei, não necessariamente são bons e ruins. É como, por exemplo, um rio. Você não pode considerar um rio sendo bom ou mal. Ele pode, ao mesmo tempo, providenciar comida, água, transporte e vida, como também tirar essa vida e até destruir coisas em seu caminho. Mas não quer dizer que ele é bom ou que ele é mau. É só o rio que está lá, a natureza. Mal, na verdade, é interpretado como interferência da harmonia natural das coisas, uma violação das coisas naturais. O shintoísmo não tenta explicar o mundo no sentido de certo ou errado, não tem seus missionários ou pregadores. A religião prega sinceridade, gratidão e pureza, e basicamente a única meta do shintoísmo é se conectar com os kamis. Pecado é visto diferente do que a gente está acostumado também. Não é tipo quebrar um mandamento, e sim impureza, ou como falei, desvirtuar da ordem natural das coisas. Durante a nossa vida, a gente acaba nos poluindo, mas podemos nos purificar através de rituais sagrados. E esses rituais são os pilares fundamentais do shintoísmo, sendo a maneira que as pessoas se conectam com o kami. As cerimônias podem ser casamento, funerais, visita aos templos, festivais ou até adoração na sua casa. Esses rituais e purificações, em sua maior parte, são feitas em templos ou jinja. E existem entre 80 a 100 mil templos diferentes no Japão, e até pelo mundo, como aqui também no Brasil. Eles podem ser do tamanho de uma caixa de correio, ou até super enormes, com mais de uma quadra. Se um dia você for no Japão, dá para diferenciar um templo shintoísta do budista, vendo o clássico portão que marca o início, a entrada do templo, que é chamado de tori. Esse portão é o que marca a entrada de um local sagrado, a habitação de um kami. E dentro de um templo pode ter um ou até milhares toris. Muitos também penduram cordas, que também servem como marcação de um lugar sagrado. Muitas vezes eles penduram papéis em formas de raio nessas cordas e eles simbolizam purificação. Quem cuida desses templos são os sacerdotes, que fazem as cerimônias. E eles podem ser homens ou mulheres, podem casar, podem ter filhos e até pode ter uma segunda religião, como por exemplo o budismo. Muitos deles vêm de uma tradição familiar, então o pai passa para o filho, mas tecnicamente qualquer um pode treinar para se tornar um. Muitos templos ou santuários são construídos em nome de um ou alguns kamis diferentes, para eles poderem abrigar aquele local. Mas alguns kamis acabam se tornando mais populares que outros, e tem mais de um templo. Tradicionalmente, eles eram construídos de uma maneira bem simples e bem natural, feitos de madeira e de uma maneira que as peças se encaixam sem precisar de pregos ou ligas. Tudo isso para manter a forma mais natural possível das coisas. Alguns templos ou kami também têm reputações por oferecerem benefícios diferentes. Por exemplo, o templo de Yushima Tenjin, em Tóquio, é conhecido pelo sucesso acadêmico. Na verdade, ele foi até uma pessoa na história, e ele era um grande acadêmico e que morreu e acabou se tornando um kami. E esse templo desse kami fica perto da Universidade de Tóquio. Então, muitos estudantes, quando vão começar o ano letivo, ou quando vão começar a sua vida na faculdade, vão lá fazer um ritual, prestar homenagem, prestar reverência a esse kami. De novo, os estudantes, eles não precisam acreditar que existe aquele espírito lá, ou que esse cara realmente está lá vivendo. Mas é mais um ritual, faz parte da cultura. Muitos fazem isso para tentar trazer sorte para essa nova fase dessa vida. Como eu mencionei, quando o budismo chegou, ele trouxe muita influência da China. Então muitos templos e santuários mais modernos, construídos depois, foram inspirados na arquitetura chinesa, como por exemplo, pintando as paredes ou até o tori de vermelho. Tradicionalmente, em shintoísmo, eles não adoravam imagens, já que eles adoram a natureza. Mas o budismo também trouxe a construção de imagens, então muitos kamis acabaram ganhando rostos e se tornaram mais populares que outros. Bem como falei, o shintoísmo é mais focado por que você faz do que o que você acredita. Por isso que muitos sacerdotes não se importam qual a sua religião quando você visita um templo, ou quando está visitando ou prestando homenagem a um kami. Você pode até ser cristão, muçulmano, budista, judeu ou até ateu. Até os sacerdotes, a maioria deles, gostam quando pessoas de outras religiões vão visitar o templo e fazem as coisas lá. O que eles focam bastante é se as pessoas estão fazendo a etiqueta correta quando visitam os templos. Por causa disso, o shintoísmo tem muitos rituais, cerimônias, onde tem várias regrinhas de como agir, se mexer, etc. Por exemplo, quando você visita um templo, dependendo de qual, tem todo um processo que faz. Você entra, se curva na entrada antes de passar do tori, passa por uma parte onde você se lava, depois vai para um lugar, toca um sino, joga uma moeda como oferenda, se curva 2 vezes, bate palma também 2 vezes, faz um pedido, se você quiser ou não, aí se curva mais uma vez, depois de terminar. Se você quiser, você também pode comprar um omamori, que são amuletos, uma maneira de você deixar seu pedido lá para o kami, ou também trazer o poder daquele kami contigo para sua casa.
Em muitos templos, pessoas fazem uma oração por diversos motivos, anunciam um casamento ou um nascimento, ou procuram orientações em suas vidas, pedindo saúde, prosperidade, etc. Os japoneses não visitam esses templos regularmente, por exemplo, todo domingo ou todo mês, essas coisas. Mas pelo menos 70 a 80% dos japoneses visitam um templo no ano novo, para o Hatsumode, que é um costume de ir no templo para prestar reverência e pedir um bom ano e pegar uma boa sorte. Se você quiser, você também pode pedir para um sacerdote fazer uma oração ou uma cerimônia especial para um pedido especial teu. Também muitas pessoas levam seus filhos nas idades de 3, 5, 7 para o templo para o Shichigo-san, que é uma maneira formal de agradecer a um kami por seu filho ter chegado naquela idade e pedir mais saúde nos próximos anos. Se você já visitou o Japão ou planeja, já deve ter ouvido falar também dos festivais ou matsuri. Eles são celebrações ou cerimônias para um kami, e muitas vezes tem bastante comida, música, dança, desfiles. Em São Paulo, lá no bairro Liberdade, eles fazem algumas das celebrações também. Apesar de todos esses costumes serem bem comuns no Japão, não é muito correto falar que o povo japonês é religioso. Somente 3% dos japoneses clamam ser shintoístas. Somente 36% dizem ter alguma religião, e a maior parte desses aí são budistas. Mas ao contrário de muitos países que, por exemplo, 70% diz ser cristão, mas 3% vai na igreja, no Japão, 3% diz ser religioso, mas 70% vão para os templos. Isso é porque muitas pessoas não pensam que o fato de ir para um templo sendo uma coisa religiosa, que nem quando o cristão vai lá se batizar ou o judeu faz o bar mitzvah, mas eles vão lá porque é parte da cultura deles. Claro que o shintoísmo também pode ser considerado como religião em muitos aspectos, mas não é da maneira que a gente está acostumado a pensar aqui no mundo ocidental. Não é tipo uma coisa que se taxa, é mais algo que se faz, e não algo que você é. Shintoísmo é possivelmente a parte mais aberta e acolhedora da cultura tradicional do Japão, contanto que você faz a reverência correta. E tem muitas outras coisas que posso falar de shintoísmo, mas não temos muito tempo aqui. Por enquanto eu vou ficando por aqui, deixe os comentários que vocês acharam, outras religiões que também a gente pode falar aqui, e nos vemos no próximo vídeo.